Oi gente, eu sou a Débora, estudante do curso de Letras. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre Saussure e sua importância para a linguística baseada nesse livro aqui, Curso de Linguística Geral de Saussure. Então, Ferdinand de Saussure foi um filósofo e linguista suíço muito importante para o estudo da área de letras. Inclusive, enxergar a língua e linguagem como um objeto de estudo foi algo muito inovador desse autor. Então, para começar, ele define algo muito importante para o nosso estudo, que é a língua como um sistema de signos. Mas relaxe, não é porque eu estou falando de signos, que eu sou de humanas, que vou fazer seu mapa astral. Não tem a ver com isso. Signo aqui significa outra coisa. Tem a ver com outros dois conceitos, significado e significante. Como esse é um assunto muito complexo, não vou explicar nesse vídeo. Então, o que eu vou explicar aqui é mais sobre as dicotomias de Saussure. Algo um pouco mais simples de entender, que apesar de no livro ser um pouco complicado, não chega a ser um bicho de 7 cabeças, dá para entender com algumas comparações, inclusive. Então, para começar, o que o autor vai começar no livro comparando é língua e linguagem, como eu falei no começo. Então, o autor vai definir linguagem como algo heterogêneo e a língua como algo homogêneo. Mas como assim linguagem heterogêneo e língua homogênea? Relaxa, não é um bicho de 7 cabeças, dá para entender. A linguagem ser heterogênea tem muito a ver com a fala, com o individual de cada um. Já a língua, algo mais homogêneo, é algo concreto, que tem a ver com uma sociedade inteira. Então, algo que junta a todos, que todos conhecem. Para tentar entender, eu vou fazer um exemplo com as duas. Eu e você falamos língua portuguesa, mas cada um tem uma linguagem diferente. Não tem nem só a ver com gírias ou sotaque, também tem a ver com o significado das palavras. Então, pode ser que alguma palavra para mim tenha um contexto e um significado diferente do que vai ter para você. Por conta disso, fica muito difícil de estudar a linguagem, esse algo individual de cada um, porque ter que estudar a linguagem de cada um vai levar um bom tempo, né? Então, estudar a língua como algo geral, concreto e homogêneo é o que o autor vai preferir. Então, partindo de que o autor vai estudar a língua, a gente vai definir os próximos conceitos, que ele vai definir sintagma e paradigma. Eu sei, esses dois conceitos têm um nome muito parecido, mas apesar disso, eles são diferentes. Então, para construir um sintagma tem que ter um valor, tem que ter um sentido. Lembra disso. E o paradigma é algo que constrói esse valor e esse sentido dentro do sintagma. Eu sei, parece difícil, mas relaxa, a gente vai conseguir entender. Se fizer a comparação com o jogo Life is Strange, dá para entender um pouquinho sobre esses dois conceitos. Basicamente, no jogo, você tem que fazer algumas escolhas, seja ela boa ou ruim, que vai levar para um certo contexto, uma outra lado da história. A sintagma e paradigma não é tão diferente. Então, o paradigma, o mais individual, dá para comparar com as escolhas que você faz. Então, cada escolha vai levar para um contexto, um sintagma diferente, entendeu? Colocando isso numa frase. Por exemplo, a frase, se fizer sol, vamos à praia. Essa frase completa, ela tem um valor, ela tem um sentido, porque cada paradigma dela segue uma regra, tem uma lei, e eles juntos fazem o sentido, que é o sintagma. Se você pegar cada parte individual e trocar por outra coisa, esse sintagma ele já vai mudar completamente. Por exemplo, se a gente pegar o paradigma sol e vamos, e mudar esses para chuva e não vamos, o sintagma já muda completamente o contexto. Então, se fizer chuva, não vamos à praia. Viu como já mudou o contexto? Já muda o sintagma. Por isso que o paradigma e sintagma são dois conceitos diferentes, mas que juntos eles fazem muito mais sentido. Por fim, vou explicar sobre sincronia e diacronia. Também são dois conceitos com um nome bem parecido, bem fácil de confundir, mas se vocês fizerem a comparação que eu vou falar agora, vai ficar muito mais fácil de entender. Bom, diacronia do grego tem a ver com através do tempo, basicamente é essa a tradução. Já sincronia é ao mesmo tempo, então algo sincrônico que acontece ao mesmo tempo. Desse jeito, o autor Saussure ele vai pegar dois tipos de estudo da língua. O estudo diacrônico, que é através do tempo, com uma faixa muito maior de tempo, para poder observar as mudanças da língua, e o estudo sincrônico, que é ao mesmo tempo. Então, uma mudança que ocorre naquele momento específico, que vai ser estudado naquele momento. O autor vai definir isso no livro, e o estudo que ele prefere é o diacrônico, através do tempo, porque colocando a língua numa faixa de tempo maior, é possível observar mais mudanças e como cada mudança interfere na sociedade de uma forma diferente.
Já o estudo sincrônico, que estuda uma mudança naquele momento, você não vai conseguir ver a mudança que ela vai trazer para toda a língua daqui a alguns anos, né? Algumas centenas de anos. Por isso o autor prefere o estudo diacrônico, que é através do tempo. Também tem outro jeito de ver esses dois conceitos se a gente chegar à língua nesses dois conceitos. Então, como seria isso? Basicamente, tem a língua ao mesmo tempo, as mudanças que ela sofre nesse tempo. Então, são mudanças que ela mesma ocasiona. Já tem a língua através do tempo. Então, a língua através do tempo tá para as mudanças que ela tá para além das mudanças que ela mesma sofre. Olha só que chique. Eu sei que parece difícil de entender, mas com um tempinho e com leitura a gente consegue entender esses conceitos, que são chamadas dicotomias de Saussure. Não são tão fáceis, né? Eu fiz um resumo bem simples, mas elas são incríveis e trouxe grandes mudanças para o estudo da linguagem. Então, espero que o vídeo tenha ajudado.